bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição falando de saúde. O Ministério da Pasta entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido de análise da vacina para a prevenção da varíola dos macacos com a dispensa de registro do produto. Na análise, a Anvisa deve confirmar se as características essenciais da vacina são as mesmas aprovadas pelas autoridades reguladoras estrangeiras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação contra a varíola dos macacos no país vai priorizar grupos específicos de profissionais de saúde que atuam diretamente no diagnóstico da doença. E o coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto e recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, com honras de Estado. Depois, a relíquia voltou ao Itamaraty, onde ficará exposta para a população. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da cerimônia de chegada do coração de Dom Pedro I em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Custodiada pelo chefe da polícia da cidade portuguesa do Porto, Antônio Leitão da Silva, a relíquia de 187 anos subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele. A urna dourada de 9 quilos contém o coração embalsamado do imperador. Unidos pela história, ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal, viva o Brasil. Pedro I declarou o Brasil independente em 1822 e estabeleceu um império constitucional no país, mas abdicou 9 anos depois, voltando a Portugal, onde foi vitorioso contra as tentativas de devolver o país europeu a uma monarquia absolutista. Após sua morte, sua figura foi celebrada nos dois países como um defensor das causas liberais. Pela primeira vez fora de terras lusitanas, o órgão embalsamado foi recebido no Brasil com honras de visita de Estado, desde que chegou na segunda-feira. Agora vamos falar do tempo. Apesar de períodos de chuva em boa parte da região norte do país, o Acre tem sofrido com a seca. Por conta da estiagem, que já dura semanas, o rio Acre, que é um dos principais que abastece diversos municípios, chegou a marcar apenas 1,70 m de altura, um volume baixo que preocupa as autoridades e órgãos de fiscalização do estado. Por outro lado, em algumas regiões, as baixas temperaturas ainda predominam. Agora vamos juntos lá fora com a câmera 10 conferir como está o tempo nesse momento na capital paulista. Céu bastante nublado, o sol tentando aparecer, mas a temperatura ainda está gelada. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para hoje em algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, começando por Rio Branco, no Acre, o tempo vai seguir quente e seco hoje. Por enquanto, ainda não tem previsão de chuva para a região. Se você está em Rio Branco, fique atento aos cuidados e se hidrate bastante, porque a temperatura na capital deverá alcançar os 35 graus, calorão. Agora a gente fala de Recife. Por lá, o tempo vai seguir instável, com previsão de chuva moderada a qualquer hora do dia. A máxima prevista para a região é de 27 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Por aqui, o tempo vai continuar firme. A mínima será de 14 e a máxima chega aí aos 24 graus. Mudando de assunto, uma boa notícia para o bolso de muita gente. A Receita Federal libera hoje a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do imposto de renda. O pagamento vai contemplar quase 4,5 milhões de contribuintes, com um total de 6 bilhões de reais. Os valores vão ser pagos no dia 31. Quem não constar neste lote, calma, ainda pode ser beneficiado em setembro, quando será pago o último lote. Aqueles que não forem contemplados em um dos lotes provavelmente caíram na malha fina e aí sim vão ter que acertar as informações da declaração ou até as contas com o leão. No destaque internacional, a gente fala do conflito no leste europeu.
A guerra na Ucrânia completa hoje 6 meses e segue sem previsão de término. E também nesta quarta-feira o país comemora 31 anos de independência, que foi declarada formalmente em 1991 pela então República Soviética. Em um discurso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país vai lutar até o fim contra a invasão russa. Нам важливо, яка у нас земля. Só nos importamos com a nossa terra, vamos lutar até o final. Seguramos por 6 meses. É difícil, mas cerramos nossos punhos e estamos lutando pelo nosso destino. Todo novo dia é uma razão para não desistir. Depois de uma longa jornada, não temos o direito de não ir até o final. Qual é o fim da guerra para nós? Dizíamos que era a paz, agora dizemos que é a vitória. Não vamos procurar um entendimento com os terroristas. Зараз кажемо перемога. Ми не будемо шукати з терористами порозуміння. Aliados ocidentais da Ucrânia acusaram Moscou de planejar uma intensificação iminente dos bombardeios no país e endureceram o tom em relação às tentativas russas de anexação do território do país vizinho. Os ucranianos receberam felicitações pelo Dia da Independência do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, principal aliado da Rússia, que afirmou que as divergências não vão poder destruir a base das relações de boa vizinhança entre os povos dos dois países. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes falamos de uma descoberta. Arqueólogos de Israel descobriram no deserto de Negev uma mansão de cerca de 1.200 anos. Vamos conferir? Descrita como uma moradia rural luxuosa pela Autoridade de Antiguidades de Israel, o edifício contava com um sistema para água, diversos quartos, saguão com piso de mármore e paredes com afrescos. Acreditamos que quem morava aqui era um governante local. Além disso, é um tipo de propriedade de luxo que temos aqui totalmente desconhecida até hoje no Negev. Existem estruturas semelhantes encontradas na Jordânia, mas o que sabemos é que esta é uma casa muito luxuosa, muito rica, e então assumimos que era de um governante local. Localizada na cidade beduína de Harat, a mansão está programada para ser aberta ao público a partir de quinta-feira. Então, depois que terminarmos a escavação, está previsto que esse lugar vai ser preservado junto com todas as descobertas que fizemos aqui, como a mesquita rural que fica a 400 metros ao sul. A ideia é que esses lugares sejam preservados para o público, para os turistas e para a cidade de Harat ter um parque arqueológico. Em junho, a Autoridade Israelense de Antiguidades anunciou que havia descoberto os restos de uma das mesquitas rurais mais antigas do mundo, datada da mesma época da mansão. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando de uma rota bioceânica que pode mudar a economia de Mato Grosso do Sul. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e você não pode perder. Até mais!